Olá, aluno! Este resumindo o estudo dará continuidade à geografia aplicada ao turismo. Nesta agenda falaremos um pouco mais sobre o uso da cartografia e também da orientação. Atualmente temos diversas ferramentas que nos auxiliam no planejamento de um roteiro ou mesmo para nos orientar quando estamos nas ruas. Estas ferramentas são os serviços de mapas oferecidos na internet, em geral relacionados aos grandes buscadores, e também os sistemas de GPS, disponíveis em aparelhos próprios para isto ou em aplicativos para celulares. Vamos então caminhar um pouco mais com este tema. A cartografia é uma área de geografia que muito nos interessa, já que entendermos um mapa nos ajuda na orientação e compreensão do espaço. Os mapas traduzem uma determinada área no papel, e para isto são utilizados símbolos que facilitam a visualização de estruturas em geral. No caso, temos aqui como exemplo o símbolo de um avião que representa no mapa um aeroporto, e uma âncora que representa um porto. Temos ainda diversos elementos como estradas, rios, entre outros. Quando pensamos em orientação, busca de caminho ou planejamento de percurso, o uso do GPS é cada vez mais comum. A sigla GPS vem do inglês Global Positioning System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com a sobreposição de um mapa e um aparelho capaz de captar e receber sinal de um satélite que indicará o seu posicionamento neste mapa. O GPS foi desenvolvido inicialmente para fins militares, com o intuito de orientação de tropas. Mas com o passar do tempo e o surgimento principalmente dos smartphones, passou a ser uma ferramenta comum e de fácil disponibilidade. Para a orientação nos mapas, o uso das coordenadas é fundamental. Elas funcionam como um endereço global. O local onde as linhas se cruzam podem ser representadas no plano e identificar uma posição. É inclusive o modo como o GPS usa para fazer a navegação. As coordenadas são divididas em paralelos, que são em número de 90, circulares e posicionadas do centro da Terra, linha do Equador, e seguindo para baixo e para cima, definindo a latitude. Temos ainda os meridianos, que definem a longitude e são transversais ao Equador. Os meridianos são em número de 180 e servem também para definir os fusos horários. A escala é importante também na cartografia, pois é uma forma de se calcular e manter as proporções. Assim é possível transferir para o papel, de modo fiel, as características de um terreno. No turismo, frequentemente utilizamos os mapas temáticos, que possuem características um pouco diferentes dos mapas convencionais. Como, por exemplo, não possuir a obrigação de manter a escala, ou seja, não manter a proporcionalidade. Mesmo sem regras tão fixas, os mapas ainda servem como orientação para os turistas. Observe neste exemplo o uso de figuras ilustrativas que servem para auxiliar o turista na identificação dos pontos turísticos. Os mapas costumam utilizar os pictogramas, que são símbolos inteligíveis e de fácil identificação. Vejamos alguns exemplos. Tente identificar o significado de cada um. O primeiro pictograma representa uma praia. Já o segundo, uma festa típica. E o terceiro, um restaurante. É muito comum encontrarmos pictogramas em placas de sinalização turística. Encerramos então a agenda de Geografia aplicada ao turismo. E não se esqueça de realizar as atividades propostas em seu material.